Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Nós estamos ouvindo histórias que transformam e hoje eu tenho uma convidada muito especial. É a pessoa que me recebeu na igreja quando eu cheguei e trabalhou muito tempo lá com a gente e viveu uma situação muito delicada, mas também que traz uma história transformadora para nós. E eu converso hoje com a Priscila. Isso. Priscila, o pessoal te conhecer primeiro, quem é você? Então, eu me chamo Priscila Barbosa Fófano, né? Vou dar até o nome completo. O CPF O fica esposo, depois. né? Todo mundo. Eu sou casada com o Fábio, né? Assim, já tem 9 anos que a gente tá junto aí, incluindo o tempo de namoro. A gente tem o Bernardo, né? Nosso filho aí, que já tem 2 anos e 8 meses. Tá aí o caminho dos 3 anos. E sou filha do Aniceto, da Regina, nora da Raquel e do Marcone. Na primeira igreja desde que nasceu? Na primeira igreja desde que nasceu, né? É isso aí. O Fábio não estava na primeira igreja, ele era da Igreja Batista, eu cheguei a acompanhar ele um tempo, mas nunca deixei de ser membro ali na primeira igreja, né? Nascida e criada ali a vida inteira. Tanto eu quanto ele, né? A gente sempre foi criado ali no meio evangélico. E sou administradora, né? Da primeira Sim. igreja presbiteriana, afastada por um tempo. É isso aí. E é isso, né? Mas sou formada em engenharia, faço meus projetos também. Legal. E é isso. O Fábio já cantou aqui com a gente algumas vezes. Já, Seu esposo é cantor. ele já participou já do ministério na minha época de adolescência, né? Tinha a banda Salos, Sim, ele era eu o vocalista. lembro. Eu lembro. Ele da já banda. esteve aqui com a gente algumas vezes cantando já. Depois tem que trazer alguém aqui para quando eu for conversar sobre alguma coisa sobre música. Eu tenho vontade de fazer isso. Uma hora vai vir ele, eu trago todo mundo aqui pra gente conversar sobre música. Ele vai gostar muito. E Priscila, você tem uma história assim impactante. Sim. Você. Eu lembro de receber a notícia, lembro de ouvir como você descobriu, por tudo que você passou, né? E depois a gente teve mais contato pelo celular, você estava no hospital, a gente tinha toda aquela dificuldade Sim. de visitar e tudo. Para o pessoal saber, assim, qual é a sua história, né? Como é que você descobriu essa doença, né? Tão grave e... Vamos para o começo, né? Como é que Vamos. foi a descoberta e Então, tudo mais? no final ali do ano de 2022, né? Eu e minha família, a gente combinou de passar o final do ano na cidade de Jundiaí, onde eu tenho um irmão e minha cunhada morando lá, né? Na época, o irmão do Fábio, também meu cunhado, morava em São Paulo. E como tinha ali Natal, Ano Novo, o aniversário do meu pai é dia 2 de janeiro, e aniversário de casamento deles, e tudo, falando assim, não, vamos fazer diferente esse ano. Vamos todo mundo lá para Jundiaí, que aí a gente consegue, eles já não poderiam vir, meu cunhado também não viria, então a gente junta nós ali e vamos passar esse tempo juntos. Vamos aproveitar e tudo. Nisso, o Bernardo tinha 1 ano e 1 mês, né? Tipo assim, era bebê ainda. E a gente foi assim. E cada passeio que a gente fazia e tudo, o meu pai, principalmente, falava assim, Priscila, que roxo é esse no seu braço? E eu sempre fui muito branca, muito desajeitada, com uma criança pequena. Para mim, assim, a resposta era muito óbvia, muito Aham. clara, né? Assim, eu bati em algum lugar. Bernardo, ele tem o costume de dar uns beliscãozinhos na gente, assim. Então, tudo tinha todos os hematomas, vamos falar assim, tinham De um vida motivo. normal, né? Só que aí a gente ia num passeio, tinha um no meu braço. A gente ia em outro, tinha 2. Depois tinha um na perna. Aquele negócio foi ficando meio esquisito. E meu pai começou a falar assim, Priscila, daqui a pouco eles vão achar que o Fábio tá até te batendo. Não, você precisa olhar isso. E aquilo foi me preocupando, que eu precisava olhar e tudo. E aí,
os hematomas foram começando a ficar um pouco mais diferentes. Antes eles eram mais esverdeados, depois eles foram ficando mais roxos. Só que aí eu fiz aquilo que ninguém deve fazer, que é pegar e procurar na internet. Ah, sim, Sintomas, hematomas. O que sim. causa hematomas? E aí já tem aquele susto imediato, né? Não, aí aparece várias opções lá. Aí tinha lá púrpura, dengue, zika, emocional. Mas, reverendo, assim, estampado, número 1, pódio, né? Medalha de Aham. ouro, leucemia. Misericórdia. Na hora que eu li aquilo, leucemia, eu falei assim, meu Deus, o que que... A ansiedade tomou conta, assim, do meu coração, que eu falei assim, o que que eu vou fazer se for isso? O que que eu vou... Eu tenho uma criança, eu tenho um bebê para cuidar. Leucemia... E sim, eu particularmente, para mim, assim, das histórias a gente escuta quando alguém tá cometido de câncer e tudo, eu tinha aquela impressão, assim, que quem tinha leucemia não tinha opção de vida. Uhum. Era morte. A gente tem aquela concepção errada de que, às vezes, uma pessoa que tem um tumor sólido, ela vai poder operar, vai poder retirar. Mas e quem tá no sangue? Aham. Vai fazer o quê? Né? E assim, e as pessoas até então que eu conhecia que tiveram leucemia, elas vieram a óbito. Então, assim, aquilo me apavorou. E aí eu sei que eu não queria gerar aquele climão na viagem, né? Assim, falei assim, meu Deus, mas aquilo ficava martelando na minha Você cabeça. guardou aquilo. Guardou pra Não, você. eu comentei até com o pessoal, mas qual que é a reação de todo mundo? Falei assim, eu pesquisei na internet que pode ser leucemia. Aham. A reação de todo mundo assim, só dá isso mesmo, não é isso não. Ai, não é nada disso não. Na verdade, a minha família levou isso assim, como Priscila, você tá preocupando demais com Aham. isso e tudo. E aí eu fiz contato com um amigo médico, né? Que é até lá da igreja, o Bruno. E ele mandei umas fotos para ele. Ele me perguntou se eu tinha exame de sangue recente. E eu tinha feito o exame de sangue em agosto. Mandei para ele, falei assim, Priscila, esse exame tá perfeito. De agosto para dezembro, né? Do que a gente tá Uhum. conversando. Aí ele foi e falou assim: eu vou te passar um outro pedido. E você faz o quanto antes e me manda. E aí, como eu não queria, tipo assim, já tava todo mundo meio assim, para, Priscila, com isso, não é isso e tudo, alivia. Eu fui ainda combinei com o Fábio assim, falei assim, pede um Uber pra mim, bem cedinho, que eu já tinha perguntado à minha cunhada aonde que ela fazia exame. Uhum. Falei assim, pede um Uber pra mim bem cedinho, que eu vou lá no laboratório e eu vou fazer o exame. E eu tinha pesquisado, olhado e tudo. Ia estar aberto, porque isso já era véspera de Natal e estava entre Natal e Ano Novo. E alguns lugares costumam não funcionar normalmente, né? E eu pesquisei, estava lá, que ia estar aberto, ia estar funcionando e tudo. Eu cheguei lá na porta, não estava. O laboratório fechado. E aí a gente já começa a ver, tipo assim, a primeira providência de Deus aí ao longo dessa história. Aham. Porque talvez se eu tivesse feito esse exame lá, eu teria ficado lá. Sem Sim. amparo, às Você fala lá vezes, em Jundiaí, lá em né? Jundiaí para Uhum. fazer tratamento. Mas enfim, acabou que eu não fiz o exame. E na véspera da gente retornar, né? Já a gente retornou no dia 3 de janeiro. No dia 2 a gente saiu para jantar. E o Bernardo, assim, uma freadinha, assim, no carro, assim, ele chegou a bater a cabecinha aqui, assim, no meu supercílio. Gente, meu olho parecia que eu tinha levado um murro. Um soco, assim, ficou super inchado e tal. E, e aí eu tava ficando desesperada. De forma que no dia 3, enquanto a gente voltava de viagem, eu já marquei com o laboratório para eles irem colher o meu exame. No dia seguinte, logo cedo.
E assim eu fiz, né? A gente chegou à noite, logo cedo, já era uma quarta-feira. O laboratório foi, colheu meu exame, falaram que ia liberar por volta de 4 horas da tarde. E, e eu fui trabalhar, fui pra igreja, Sim. fui trabalhar, Aham. cheguei lá e tal, assim, super apreensiva, todo mundo olhando assim meio pra mim, tipo assim, nossa, o que aconteceu com a Priscila, né? Porque Porque ela tá tinha assim, cheio de né? hematomas, né? Aí, olhando assim, e eu muito apreensiva, eu lembro que o Samuel orou comigo ali, tentou me tranquilizar. Aí falaram assim, Priscila, vai pra casa, vai esperar seu resultado de exame e tudo. E aí, quando foi 20 para as 4, o laboratório me ligou. Gente, nenhum laboratório te liga. É verdade. Nenhum laboratório te liga. E aí ele me ligou e tá assim, oi, Priscila, tudo bem? Eu, tudo e tal. Ah, então, tô te ligando porque você fez um exame hoje com a gente não tem um histórico aqui com você, o primeiro exame que você faz aqui com a gente e tal. Você pediu ele em caráter de urgência, por quê? Você tá sentindo alguma coisa? Aí eu, não. E realmente, os hematomas não doem. Aham. Eu podia apertar e tudo, que não doía. Eu tava bem, eu me sentia bem. Não, você teve algum sangramento? Não. Você tá com dor de cabeça, você tá cansada e tal. Eu, não. Ele, ah, tá. Não, eu tô te perguntando, só tem uns hematomas. Aí ele falou assim, ah, então tá, então eu vou liberar seu exame, porque se não fosse por esses hematomas, eu não ia liberar seu exame, eu ia repetir ele. Porque suas taxas deram um pouquinho alteradas. E eu recomendo que você mostre o quanto antes pro seu médico ou para um hematologista. Nenhum laboratório faz isso mesmo, Nenhum né? laboratório. Na hora que você fala assim, né? E pela intimidade que eu tenho com o Dr. Bruno, né? Eu liguei pra ele na hora, antes do laboratório, eu liguei e falei assim: ó, deu ruim. Deu ruim. O laboratório me ligou, falou isso e tudo. E aí ele foi e me ligou, ou ligou pro Fábio, falando: Fábio, leva a Priscila pro hospital. A Priscila precisa ir pro hospital agora. Aham. E aí começou assim um mix dentro da minha cabeça. Tipo assim, gente, pra que tudo isso por causa de um roxo, de um hematoma? Não, não. Gente, eu não tô sentindo nada, é só roxo. E aí o Fábio me levou pro hospital, tive que deixar o Bernardo com a minha sogra, assim, que eu já tinha 15 dias que eu não a via, que era para ser um evento, vamos falar assim, festivo, uma comemoração. Deixei o Bernardo sem saber quando que eu ia ver meu filho de novo. Uhum. Na verdade, na minha cabeça, eu já pensava se eu veria ele de novo, né? Assim, deixava ele ali com ela. Nunca tinha ficado longe dele, porque o Bernardo ele ainda amamentava. Eu não tinha passado um dia sequer longe dele. E assim, com 1 ano e 1 mês, isso foi rompido, assim. E aí eu fui, quando eu cheguei, a médica plantonista já estava sabendo, já estava meio que me aguardando. Me colocou num quarto isolado, de isolamento. Eu tô assim, gente, o que é isso? Por causa de roxo? De hematoma? Não. Aí me internaram e começou assim, um bombardeio de perguntas. Priscila, você é, você sentiu isso? Você teve aquilo? Você teve febre? Ah, então como você teve febre, nós vamos entrar com esses antibióticos. E me injetaram, assim, é, por forma venosa, Aham. vários antibióticos aplicados de não sei em quanto tempo. Eu tô assim, gente, eu tive febre uma vez, o Bernardo gripou lá em São Paulo. Aí, e não, e toma isso, toma aquilo. Você sentiu isso, você sentiu aquilo, sentiu. Gente, olha pra mim. Eu lembro exatamente eu falando assim: olha, gente, olha pra mim. Eu tô bem.
Eu não tô sentindo nada. É só um roxo. Eu comecei na minha cabeça tentar virar tudo aquilo que a minha ansiedade antes em São Paulo eu tinha, Aham. em tentar, tipo assim, não, isso não tá acontecendo, né? Tipo assim, vou tentar me convencer Para de que isso enfrentar aquela falei assim, realidade, gente, né? pode ser púrpura, pode ser Aham. zika, pode ser dengue, outras coisas, mas isso. Enfim, e ninguém também falava que era isso ou que era aquilo. Até então, Priscila, o que é que você tem? Eu não sei. Aham. E aí, é, no dia seguinte, o hematologista ele foi, né, no hospital e começou a bater na tecla da leucemia, e que meu sangue estava muito ruim, que meu sangue, meu sangue, meu sangue, meu sangue. E assim, nisso já programou já para eu receber transfusão de sangue, de plaquetas, porque qual que era a questão em si? Por que de todo esse isolamento, essa questão, essa necessidade da internação? Porque a leucemia, ela é uma doença, é um câncer, né, que acomete os glóbulos brancos do sangue, que são as células de defesa do seu organismo. Então, o que estava acontecendo é que minhas células, eu não de defesa, saudáveis, estavam despencando, as que sofreram mutações estavam aceleradas, deixando também que as plaquetas que contêm as hemorragias também se desenvolvesse, estava ficando tudo, vamos falar assim, espremido ali na minha Uhum. medula. Então, o que acontecia é que eu tinha um risco muito grande de pegar infecção ou então de eu ter uma hemorragia espontânea. Entendi. A partir da taxa assim, de 30 mil, esse risco já era assim. Eu tinha 17. Uhum. Então, eu tinha que ficar lá em isolamento para eu não pegar nenhuma infecção que se alastrasse rapidamente e que me levasse a óbito. E, ao mesmo tempo, se eu tivesse qualquer hemorragia, eu também estava no hospital para ter um socorro rápido, né? E aí eles ainda falavam comigo assim, se ela for visível, porque se ela não for visível, por exemplo, se fosse algo na cabeça que rompesse, seria mais difícil ainda. Então, por isso a necessidade de todo esse Aham. isolamento e tal, porque envolvia diretamente isso, a minha célula de defesa. E eles bombardeavam com as medicações de antibiótico e tudo, porque eu achei até interessante na época que, por exemplo, se eu pegasse uma gripe, o meu organismo ele não produziria, vamos por assim, catarro. Se eu tivesse machucado, não produziria pus, porque eu não tinha célula de defesa para aquilo. Então eu Olha tinha que só. ficar restrita. Mas aí o hematologista foi no dia seguinte, né, conversar e batia naquela tecla do meu sangue ruim, péssimo, e as taxas estavam horrorosas e tudo. É, e batendo naquela tecla de leucemia, leucemia, leucemia. E eu nunca vou esquecer de eu falar com ele assim, falar assim, não, doutor, mas e a púrpura? Eu falar as outras coisas. E ele olhou pra mim assim, olhou pra mim, falou assim pra mim, Priscila, cadê os sintomas? Tipo assim, não tinha outra explicação. Tudo só aponta para isso aqui. E ali pra mim eu recebi minha sentença de morte, né? Entendo. Tava o tipo, a gente tem mais de 20 tipos de leucemias, né? E o tipo que eles acreditavam que eu tinha, até mesmo pela idade, pelos estudos e tudo, não era um dos mais tranquilos, né? E nesse mesmo final de semana, porque até então a gente não pôde fazer o, o exame, né, do mielograma, que é a punção na medula, porque também já estava próximo aí o final de semana e isso iria para Campinas, Uhum. que o resultado vem de lá. E aí, nesse meio tempo, os médicos ainda chamaram o Fábio do lado de fora
e falaram com ele assim: olha, ela corre um grande risco nesse final de semana dela ir pro CTI. O sangue dela tá muito ruim. E, e ele guardou isso pra ele, não me contou, até porque eu já estava totalmente desesperada. A única coisa que eu falava é: não deixem meu filho esquecer de mim, que era a minha Ali preocupação, naquele né? momento no Porque hospital, você tava... pra mim, tipo assim, a minha sentença tava dada, né? E o Bernardo, muito novo, falou assim: gente, só não deixem meu filho esquecer da mãe dele e tudo. Eu falava isso com muita gente. E, e aí, graças a Deus, acabou que eu não fui pro CTI, né? Graças a Deus. Eu realizei o exame e o exame apontou que eu tinha uma leucemia chamada leucemia mieloide aguda, que eles chamam de M3. Hum. E eles ficaram super animados. Priscila, você tem uma M3! Você tem uma M3! Um M3! A gente já vê o primeiro milagre de Deus, porque o hematologista que viu pela célula, ele tinha certeza que visualmente, pela lâmina, seria o tipo mais grave. Ele tá assim: eu vi lá. Ele fala: eu guardo a sua lâmina. Mas a gente crê aí que Deus pode mudar tudo, né? E tava lá uma M3, que é um tipo de leucemia que já foi considerado o de chance de óbito mais rápido. É uma leucemia que ela precisa de uma intervenção bem rápida mesmo, mas que tem a maior chance de cura hoje. Então, eles festejavam isso como se não fosse leucemia. Eu tô assim: gente, mas não é leucemia? Eles: é leucemia, mas é uma M3. Só que você tem chance, né? Só que vamos lá, nós vamos tentar, né? Assim. E foi assim que eu tive o meu diagnóstico. Esse impacto, né? Foi assim que eu descobri o que eu tinha. O que mais me chocou na época, que eu lembro, assim, foi essa coisa de você imaginar que você tá na sua vida comum, tá de férias, tá aproveitando a família e surge algo, assim, a gente vai dizer do nada, né? Mas quase que do nada, né? E a partir dali você tem que lidar com essa série de coisas que são desafios tremendos para sua fé, né? Isso aí a gente nem... Se a gente for falar disso, nós vamos ficar aqui até amanhã, mas são desafios, né, tremendos para sua fé. E a gente entender, assim, de como é que Deus está controlando tudo isso, né? A gente tem uma série de implicações nisso, Na verdade, quando eu fui internada e que saiu, eu falava assim: gente, eu não consigo. Eu falava assim: eu não sou como fulano, não sou como Beltrano. Citava muito o Vinícius, porque é um amigo nosso que também passava pela mesma situação com a filha também acometida de leucemia. Eu tô assim: gente, eu não tenho essa fé.